Estão treinando? Tá ruim aqui, viu? Tá ruim. Tá. Tá calor aqui. Eu tô no Brasil. Eu tô no Brasil aí, ó. Melhor seguinte. Já marcou a passagem ou vai marcar a reta? Oi? Já marcou a passagem ou vai marcar? Você já quer ir embora? Não, papai, eu levar A janela lá, mano. Tá no meio lá embaixo. a janela, realmente. Aí, ó. Passado. É, eu falei. Tem que ser em pé? Essa moda minha orelha aí. É de luz? É luz não, isso aqui é cidade de sorte. É o quê? Cidade de A sorte. Inglaterra tá ruim. Volta ao Brasil. Tá ruim aqui, viu? Tá frio mesmo. Viu aí, ó? Termina de vai! Não vai ter jeito de jogar bola. Agora eu vou parar de fazer inglês, que eu vou pra cá. Boa, vamos relaxar, moçada, vamos lá. Vamos relaxar. Alongamento, vamos alongar agora? Alongar. Alongar descalço. Claro, né? Você caiu com a bici, né? Ele tava marcando, você tava marcando. Não tô marcando nada. Caraca, você tá marcando, pô. Eu aguento mais 5 voltas. Eu pisei no moreno. Tô com dor de cabeça. Eu tô bom, ó, bom. O negócio na garganta fica assim, ó. E correndo aqui a noite inteira. Tá frio, meu Júlio? Não. Esses variantes são todos afinados. Fiz mesmo. Coisa 20 minutos, tá tudo morrendo. Então, nós estamos próximo do colégio onde a gente está alojado. Um local bem diferente de onde nós ficamos na Alemanha. Isso aqui, Buzinho. Harold, como é que essa cambada está se portando até o momento? Hã? Olha lá, hein? Vamos levar lá para São Paulo, hein? Tá dentro do Desesperado? do esperado ou não? Tá. Por enquanto? Tá. Hã? Não quero que você Quem vai? Mas que nem entrou até agora, viu, Tontão? Vamos fazer você pra cá. Vai pra lá. Dá um 10, dá. Aí depois 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, caralho! 16, caralho! 2, 3, 4, pra entrevistar. Chamou o cara que bateu furo até agora aí. Deixa comigo. Rogério faz muita besteira.
Fecha a lente, fecha a lente, fecha a lente. Isso, fica na frente da câmera, palhaço. O Zinho ontem correu 5 minutos, chegou no quarto e desmaiou lá. O que eu entendi? Cadê o Paulo? Teresa, Buzina morreu ontem. Eu, né? Buzina morreu 5 minutos, ele corre assim, ó. A buzina puxou o pique aos 30 por hora, mó raça. Chegou na subida ali, ó. Mas não, tirou um pouquinho na banheira. Quem quiser forçar na banheira, vai ainda. O buzina não queria tomar banho não, dormiu sem tomar banho. Nós pegamos ele tomando banho lá. Agora eu vou falar uma coisa. Posso falar uma coisa? Pode. Eu quero ver quantos de vocês vai estar fazendo a mesma coisa que ele na idade dele, tá bom? Rapaz. Vem, cachorro, vem. Vem. Vai, dog. Vai, fala aí, todo mundo pra câmera. Ei, dog. Amanhã, hein? Ó, ele vai participar da banheira lá. Ele vai participar da banheira do Gugu lá. Aonde? Na banheira do Gugu, peladão. Com a Luiz Ambiel, ele é Luiz Ambiel. A banheira do Silvio Santos, Já vou, amor, já vou. Vai, você já vou. Foi não. Vai, todo mundo aí. Tchau, amor. Peraí. Football has to be born. You can't manufacture it. Consequently, Puma have seen the importance of cradle learning of the people's game in the street. They brought 50 teams of kids from 29 countries to London. Some of the teams have already won in the past. Brazil and Austria will be here. But first, they sample and savor the streets of London before they take to the streets to show us their skills. Draw itself. In King's College, the point where the kids are staying during the tournament. The draw was made with Tony Yabor from Leeds and Dieter Eilts from Werder Bremen, one of the stars of Euro 96 in that German team which won the European Championship. 25, the United States. Johnny Yabor doing the needful, and very important that these major figures, and we'll be seeing some of them later in our program, are seen to be associating themselves with this admirable enterprise. Is number 27, Yugoslavia. No favorites as such. Well, perhaps the Brazilians, because of their ethos of street football and beach football, and now they're all anticipating the start of the event itself. Gol! Boa bola! Chegou! Boa bola, porra! Vamos aí! Cuidado do espaço. Vai. Ricardo já está. Não posso logo Vamos lá! Boa bola! Vamos aí! Vamos!
É isso aí, vamos aí! Atenção! Boa bola! Boa bola! É isso aí! Falta lá! É falta lá, ó! É falta lá, ó! Eles não viram! Goleiro de novo! Rafael! Essa dividida, que merda é essa aí, cara? Se pode, se não pode? Calma! Basta! Fica! Pra dentro! Pra dentro! Now the final under 16, Brazil against Australia in yellow and black. Now, I did say at the start that perhaps if you were to pick out any team to be favourites in a big field, it would be Brazil because of the environment, the ethos, the culture of the street and beach playing that they have in that country. But Australia, does that surprise you a little? Well, it shouldn't. Australia may not be one of the great nations in soccer so far, but there's a lot of production of good youth players now, and there was one of them scoring in exactly 30 seconds. So what we're thinking about Australian football is not the present, but the future. And indeed, Australian football is now linked with a great deal of strength, athleticism, and tactical awareness. And if they can develop the skills produced from street soccer as well, then Australia might turn out even yet to be a credible team in global football. The Brazilians, of course, have produced some of the most marvelous players in the past who developed their skills from Copacabana. Garincha, Didi, Pele. I'm no doubt stung by that opening goal. Foul awarded. He can't put it through, and of course he's not allowed into that green semicircle. What the Brazilians have always been able to do at any level of football is suddenly be explosive, string the right kind of passes together at the right time. They look lazy and languid and rather laid back sometimes in international football, and then the breakaway
the quick 1-2s and the goal. And we would expect something like this even at this level. Looking for a little bit of support, and crowded around there, the spectators, I'm quite sure, looking for stars of the future in there. And who out there might emulate some of the players I've already mentioned. There's the neat little 1-2 I was talking about, and it comes off. So typical, nicely held up by the young kid and laid off, and nicely finished. Watch him, he comes from the back there, holds it up and then squeezes it through. Everybody loves the Brazilians. They never ever play away from home. Watching this game, Diego Maradona. He's made a special trip to see some of the players who I'm quite sure, starting from nothing as he did, would be inspired by at least certain aspects of his life. And both sides finding it very difficult now. They've played a lot of football, and I think even these young lads are beginning to tire. Brazil looking much stronger now, though, and Australia just managing to hold them out. Still 1-all. From the goalkeeper right forward, and that might have been just a little bit selfish. There was an opening for another player just inside him. And the more you see of this, the more you understand how skills can be developed that are useful in these very confined areas in a modern football pitch. One of the basic defensive strategies, of course, is simply to congest areas. And if that is the case, then the sooner they learn to play in confined areas like this, the better. And as I said about Tade, just some of these shots, the ball rolling very quickly away from the players. And that produces mistimings. The Australian goalkeeper no chance with that equalizing goal, and trying to be constructive. Although the longer pass is much easier cut off. And so we reach the halftime stage. And I think he would take home the memory of this final against Brazil and Australia. It's not so much a stirring spectacle, and I think he was being, if you like, ambassadorial and diplomatic. He wants to support them, and we're not talking about any particular game. We're just talking about the overall effect of bringing all these kids together to play this sort of football. And the ball slips in there almost accidentally, and Brazil go 2-1 up. Substitutes waiting to come on. We have 3 field players, 1 goalkeeper and 1 substitute. And now woefully exposed that time, and as I said earlier on, I think they were all getting tired, especially the Australians, but he finds a little bit of energy to celebrate the 3rd goal. And by now they have got to the stage where you feel the Brazilians, once again, the masters of this kind of football, are going to retain their trophy.
just slight little hesitations have crept into the Australian play. The Brazilian boys I've watched playing at different kinds of levels, and certainly watched them playing against Argentina in the World Under-17, and they didn't play all that well in the final, where Argentina were extremely well organized. But now these Under-16s, they will have players who will emerge from this tournament, which they have again won by 3 goals to 1. Some individuals who undoubtedly will get to the international level. But as I have stressed throughout, this is not just about watching one game of football or comparing one against another. This is about the entire event, the concept behind it, to let kids enjoy. Deixa eu ver esse Puma no peito aí. Aê! Vamos ser campeão lá outra vez ou não? Dá um grito de guerra aí, faz alguma coisa. Aê, valeu, valeu, valeu. Já na saída do aeroporto, um ônibus de 2 horas. Pareça as lanchonetes do estádio de Londres. Não, como você disse aí? Eu? Tá com sono, Bruno? Nós estamos em Wembley, meu, não é mole não. Pelé jogou aí. Pelé não. Jorge jogou, Pelé não. É o único que o Pelé não jogou, né? Na beira do campo, na entrada do estádio. E aqui que os atletas entram para o campo de jogo. Entra aí. Vai. Todo mundo. Não tô parecendo aquela que tá aqui depois. Agita, Rogério. Vai, Cirilo. Ai. Também não vou não. Ai.
Minha mãe não deixa. Porra, se não? Eu tô gravando pra quê? Gravou já. Que isso? Olha, Davidson, essa você vai mostrar a fita passando depois, tá gravado aqui. Não, pelo seu mico que eu não... Pode falar. Não. Não, te amo não. Olha aqui, ó, sinceramente. Por que você perguntou se eu vou mostrar a fita pra ela? Não, porque eu tô quieto. Não, e o negócio do bater lá? Ele quer zoar. Não, por que você falou bater? Ele quer zoar porque eu tive a poder pelado. Não, sério. Rafael, Oi. sinceramente, pra Sandra, eu tô gravando. Certo. Que nota ele merece aqui? O Davidson. Não pode sacanagem. Não, ó, ele merece 10 pelo comportamento. Agora pelas línguas, pela fala. Não, isso é palhaçada. Fala assim. Você também vai afinar? Sinceramente, o Davidson, rapaz assim, ele tá totalmente... Nossa, André, é o seguinte. Fala, Turiba. Ó, o Davidson, ele é um cara muito extrovertido, mas ele te ama, que ele fala em você todo dia. Não, eu vou te botar tudo puta saco sem vergonha. Não, o cara só zoneou até agora. Chorou. Então, peraí. Já chorou? E o que é aquilo ali no fundo ali? É brincadeira. Olha lá, pode lá, são minhas mulheres. Minhas mulheres. Ah, Vou falar uma coisa que eu não conheço ninguém. tá. Fala, Helder, você tem crédito. Se você tava ligado. Se me bate o puxe vai. Brasil. Faz elas cantarem Brasil. Good.
favor. Hã? Davidson, o que você achou da moça? Tá falando sério, Davidson. Não vem com amo, só não vem fazer média não. Deve que eu amo ela, né? Fica aí. Achar uma morena dessa em Londres, ó. Vai. Vai lá. Não, agora você baixou, complicou. Vai lá. Abraça ela, que nem você estava fazendo. Você tinha namorada, viu? Não vem com... Qual das duas você ficou ontem à noite?